os dois que já passaram por este prefixo e que agora estão novamente aqui nos estúdios da Rádio Globo, brindando com suas presenças para nós que estamos aqui ao vivo e com certeza o nosso público ouvinte. Desse jeito, registrar aqui também a presença do Enio Lopes. Enio, que é ouvinte da Rádio Globo, acompanha aqui a nossa programação. E ao lado do seu filho Fernando, aqui nos estúdios da Rádio Globo, vai acompanhar as entrevistas e o bate-papo aqui com Araújo Rodrigues e com Hélio Câmara, este monstro da crônica esportiva do Rio Grande do Norte, como diz o Ricardo Silva, o nosso coordenador de esportes, o Papa. Né? O Ricardo Silva chama o Super Hélio o Papa. Né? Então estão recebendo aqui o Super, para nossa alegria, uma grande figura, né? Além de um grande profissional. Pedro Neto, comentarista Globo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Santos. Boa noite aos amigos da Globo. Um abraço aqui pro Enio, que está aqui junto conosco aqui, com seu filho também. E agradecer, né, Santos, mais uma vez a presença do Super Hélio aqui. Eu chamei essa semana, eu disse, vamos trazer os dinossauros, né? César Vigílio disse, dinossauros? Não sabia que esse parque era tão grande. Eu digo, dinossauros, pela idade, pelo respeito e principalmente pela vivência dentro do futebol do Rio Grande do Norte. Hélio Câmara, de Araújo Rodrigues, Zé Lira. Talvez vocês três sejam os mais antigos. Se eu estiver enganado, vocês podem até me corrigir. Não, mas acredito que vocês três sejam os mais antigos. E Zé Lira está do dia a dia aqui conosco, né? Sempre. E Hélio e Araújo sempre nos visitando, sempre nos ouvindo. Essa semana eu tive o prazer, eu disse isso no ar, de receber uma ligação do Araújo Rodrigues. É muito legal, eu acho super interessante quando eu recebo, rapaz, essas pessoas que fazem bem, né? E vocês contribuíram muito com o futebol, contribuem ainda o futebol do Rio Grande do Norte, mesmo não estando mais hoje no exercício da profissão, mas estão sempre inteirados com tudo que acontece com a América, com a ABC. E eu tenho certeza absoluta que teremos um programa, eu até brincava hoje ao meio-dia com o Santos, um programa informativo ao tempo divertido, né? Porque Araújo Rodrigues e Hélio têm histórias para contar que a gente vai aqui passar não 2 horas, mas 4 horas, porque são histórias bem interessantes. Lógico, o futebol hoje é diferente, a mídia hoje é diferente, né? Hoje nós temos Twitter, Facebook, blog e tudo mais. E antigamente não, você tinha só, como disse o Super Hélio, a latinha. Nada mais do que isso. Mas isso faz parte. E eu começaria logo, viu, Santos, perguntando aqui, aliás, dando boa noite aqui para o Super Hélio e perguntando ao Super Hélio. Hélio, mais uma vez você aqui presente, agradecemos muito aqui em nome da direção da rádio, também nós que fazemos o Bola em Jogo, eu, Vicente Estevão e Santos Neto. E começaria, Hélio, perguntando a você o seguinte, o América tem um jogo importante amanhã. Confiante nesse jogo de amanhã, Hélio? Inicialmente é sempre um prazer. Todas as vezes que eu sou convidado a participar deste programa, o faço embevecido, e retornando ao lar paterno, meu primeiro e virginal abrigo, diria o poeta, não é? Aquela casa que você não esquece, acolhedora, renovada, mas continuando acolhedora, braços abertos, e o âncora, o apoio, o equilíbrio emocional e profissional de qualquer um que por aqui haja passado, escrito o nome na história do futebol do Rio Grande do Norte. Então, o América Futebol Clube vem de 2 grandes resultados. Era um time oscilante e, obviamente, que preocupava não só a crônica, como a própria torcida americana e a sua diretoria. Eu que entro sempre em contato com o deputado Gustavo de Carvalho, que é o presidente atual do time americano. Eu cheguei a dizer para ele que esta perda de alguns valores por contusões, punições, estava inquietando o próprio treinador, que fazia uma espécie de um rodízio não propositado, mas forçado pelas consequências. Cada jogo praticamente era um time diferente em relação ao outro. Isto é um fator de desequilíbrio. Eu me lembro de Dom Manuel Augustino dos Fleitas Solis, que os senhores não conheceram, mas ouviram falar. O argentino paraguaio, campeão pela seleção paraguaia, tricampeão pelo Flamengo, né? 53, 54 e 55, ele dizia uma coisa: olha, você tem que ter o time base e os reservas eventuais. Você tem que ter o plano A e o plano B. Estes são os titulares com todo o seu apoio. Só perderão a vez se numa sequência de jogos decepcionarem.
Mas essa oscilação de jogar bem duas e cair de produção na terceira é natural, dependendo da emoção do jogo e da própria condição psicológica, emocional, emotiva do atleta profissional. Então, o América tem um grupo, Pedro, muito bom. E agora reforçado por Jefferson, Moraes, não é? O Lázaro que chegou. O Lázaro que fez uma grande partida admirável, obrigou Roberto a jogar mais rápido. Roberto tem uma característica, você conhece, técnico, mas estava muito lento nos jogos anteriores. Nesse último jogo ele já apressou-se mais, de antecipar, não deixar toda a vida o cara dominar, com a certeza que antes que ele tomaria a pelota posterior. Ô Ed, com um detalhe, Lázaro entrou na fogueira, porque você pegar o Fluminense do Rio de Janeiro, amigo, né, sem ter feito nenhum jogo, nem mesmo amistoso, e de repente você entra e dá conta do recado como ele deu, porque no primeiro tempo o Fluminense teve mais posse de bola, tanto é que fez 2-1, mas no segundo tempo o goleiro Fernando Henrique pegou na bola 2 vezes. Perfeito. 2 vezes. Um chute, aliás, pegou uma. O Fluminense chutou 2 bolas no gol, uma com o Walter e a outra naquela falta de gol aos 46 do segundo tempo. Mais nada. Então, quer dizer, há de se tirar o chapéu também para o Lázaro por essa partida admirável que ele fez e encontrou em casa, mais uma vez, fez um grande jogo. E o América tem essa opção de ter 3-5-2, se quiser usar os 3 zagueiros e anular um dos laterais, ele tem 3 grandes zagueiros, ótimas estaturas, prontos para qualificarem o América em termos defensivos, que há uma coisa, um detalhe, Santos, que você precisa analisar. O América tem, desde o ano passado, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Haja vista, veja os resultados. E este ano ele já tem uma das defesas mais vazadas. Não é a defesa mais vazada. E tem um ataque, um dos mais positivos. Quer dizer, tem que haver um equilíbrio para evitar que num campeonato longo dessa natureza, né, o time não se perca no caminho da volta. Quer dizer, uma coisa compensa a outra, né, Hélio? Quer dizer, é o que não vem tendo o ABC. O ABC, por exemplo, tem um dos ataques mais inoperantes, marcou apenas 15 gols, dá média de menos de 1 gol por jogo. Aí o que acontece? Quando a defesa toma um gol no final, de quem é a culpa? Da defesa. Mas e se o ataque tem feito os gols que perdeu? Perfeito. Né? Então a gente... Mas esse é muito bem montado defensivamente. Porque a partir do meio, como ele não pôde usar continuadamente o Denis Marques e o Gilmar e o Rogerinho, ele perdeu qualidade. Quando eles não jogam, o ABC perde qualidade do meio para frente. E principalmente o Rogerinho e o Denis Marques, que são os 2 melhores jogadores da elenco do ABC. Perfeito. Você disse no início, eu digo aqui, o torcedor do ABC não gosta, eu vou até aproveitar e já botar Araújo também na conversa. Araújo está sempre presente nos jogos do ABC, porque eu digo aqui, o América tem uma vantagem sobre o ABC. O América tem um elenco melhor, mais qualificado do que o ABC. Então o América perdeu Fabinho, o América perdeu Arthur Maia, Márcio Passos, Edson Rocha, perdeu Moraes. E mesmo assim ainda conseguiu alguns bons resultados. O ABC, na hora que perdeu Rogerinho e Denis Marques, perdeu praticamente 50% da força da equipe dentro do campo. Aquela reação espetacular, o ABC, quando perdeu esses 3 jogadores, aí veio caindo. Ele não veio conseguindo marcar gols, em que pese a defesa continuar bem situada, bem postada. O técnico Zé Teodoro, ele sabe armar muito bem. Agora, como o Gilmar não consegue ser o Gilmar do ano passado, o Rogerinho tem que ser efetivado. Não se preocupe se o Rogerinho não jogar bem todas as vezes. Pela experiência, é altamente válida a presença dele. Esse último jogo mesmo contra a Portuguesa, apesar de estar ainda sem ritmo de jogo, foi o melhor jogador do ABC, entendeu? Foi quem mais bateu no gol, né? Então, o torcedor às vezes cobra muito, ele quer sempre que seja o melhor em campo todos os jogos. Isso não vai acontecer nunca, não tem, o perigo é zero. Vou aproveitar e dar uma boa noite, né, Santos, para o nosso Araújo Rodrigues aqui. Como diz o Marco Aurélio, esta bandeira do futebol do Rio Grande do Norte. Grande Marcão, um abraço aí que está na escuta também. Araújo, agradecer aqui em meu nome, em nome do Santos, do Vicente, a sua participação aqui no nosso programa Bola em Jogo, em nome da direção da rádio também, e perguntar logo de cara a você. Pode ser, Araújo, o que está acontecendo com o ABC Futebol Clube? Boa noite, Araújo. Boa noite, meu caríssimo Pedro, meu irmãozinho, como a gente tratava, Zé Augusto, meu querido Zé Augusto saudoso. E Santos, a gente tinha aquele hábito, tudo maninho, chegava maninho, se tratava como maninho nos velhos e bons tempos da nossa querida Rádio Cabo Gil, hoje é Rádio Globo. E dizer a você, Pedro, o meu agradecimento pela oportunidade que você, Santos Neto, e os que fazem a equipe esportiva, Ricardo, Lira, Contemporâneo, o Levi Araújo e o Marco Lira, a todos vocês, a oportunidade que me deram, depois de mais de 20 anos, eu voltar
a velha e querida casa, onde marquei época de 7 anos e 6 meses convivendo aqui com os monstros sagrados da era de ouro do rádio, AM. Na época não existia a FM. Os monstros sagrados, quando eu digo é Deodato José do Reis, comentarista. Tantos outros que passaram por aqui, Assis de Paula, Rubens Lemos, comentarista de classe para todas as classes, Franklin Machado, e Souza Silva, Zé Augusto, Santos Neto, Justino Neto. Eu fui desse time aí da pesada. Tava mal, hein? Eu estava mal acompanhado. Sem falar do meu querido Hélio Câmara, que nos acorrente, que sempre esbarrou ali e acolá nos prefixos, seja no mesmo ou defendendo outros prefixos, mas a gente teve sempre aquela convivência de anos e anos. Não é à toa, agora em julho, eu completei 54 anos. Eu comecei um pouquinho antes de Hélio. Eu comecei em julho de 1960 como plantão esportivo na querida Rádio de Educação Rural de Natal. O bispo ainda era Dom Eugênio aqui. E ali eu comecei levado pelo nosso querido José Arimatea de Lima Zé Ari. O homem do acontecer. Ele não gritava gol na TV. Era acontecer. Mas agradecer a você essa oportunidade de contactar com o ouvinte, com o torcedor e a torcedora do futebol do Rio Grande do Norte, em especial o torcedor alvinegro, porque eu, durante esse meu tempo todo, eu nunca me neguei a minha origem nem a minha preferência. Eu costumo dizer comigo mesmo, eu sem simpatia ABC ou América. Eu digo, rapaz, eu já nasci autêntico, preto e branco, então não podia ser diferente. Com todo respeito a todo mundo, mas particularmente a mim. Então, antes eu quero pedir permissão a você e a Santinha, os amigos, para parabenizar o meu neto mais velho, futuro engenheiro, está completando hoje 20 aninhos. Coisa boa. Está lá na minha casa, eu o criei, hoje ainda continua comigo, na minha companhia, e hoje está completando 20 anos. Parabéns. O mais velho Parabéns dos para homens. ele. Então, qual é o nome dele? Quem conhece, O nome dele? Ícaro, o homem que quis voar e não deu, mas é Ícaro Homem das asas de ser. Araújo. Um abraço pro Ícaro, né, Santos? Completando Isso. ano hoje. Muito bem. Ao Você perguntava, e o ABC, o que é que está ocorrendo? O Hélio disse tudo aí. Sistema defensivo correspondendo inteiramente, e não é de hoje. O Zé Teodoro realmente mostrou que tem, além do seu conhecimento, competência para armar uma equipe e armar os seus compartimentos, defesa, meio campo e ataque. Mas aí peca pela falta de um pouco mais de qualidade da equipe. Sinto muito. Corresponde Mas inteiramente aquilo um não pouco se mais de repetirá, qualidade. vou proibir os meninos. Sofreu com as ausências de Denis Marques, que O fica América vai ficar mais 100 quase anos de que história e não sem consegue se repetir. entender aquilo como é que são um jogador placares. treinou toda meu querido Vicente Estevão, velho companheiro de luta de Arsénio, está aqui, e é um prazer a gente estar de volta e ver toda essa turma. E o bom, rapaz, é quando o Vicente entrou, porque não dá pra filmar, mas o cumprimento do Super Hélio, sinto muito, eu não entendi, Hélio, o que você quer dizer com isso? Porque a alma de Vicente estava dilacerada e a voz enrouquecida de Sumiu, gritar. Ele estava sumido do Twitter, do Facebook. E ele chegou e disse, daqui a um século você não vai repetir esta Mas dose. não precisa, só Não precisa de precisa. uma vez. Só precisou de uma. E agora conheceu o caminho, ó, ontem já perdeu pro Botafogo, aí é complicado. Tem um grande time, um grande grupo. Você vê o futebol como é enigmático. O trauma enigmático. permaneceu. Perdeu o Enigmático, Botafogo pelo trauma. Os enigmas Não são- tem cabimento. O centroavante, o comandante do ataque brasileiro, perdeu um pênalti daquele, foi uma verdadeira piada. Parecia até peladeiro de praia, e nem todos. Eu conheci muito peladeiro bom de bola. Ele é um deles. E o ABC precisa abrir os olhos. Eu concordo quando vocês dizem aqui, o Santos parece que falou essa semana, perguntando para o Pedro, Pedro, acendeu o sinal amarelo? Parece que sim. Nós estamos num momento perigoso do Campeonato Brasileiro, se encerrando a primeira fase, se podemos dizer assim, e se preparando para o início da segunda.
E a maioria dos clubes usou e aproveitou e apareceu bem nessa fase, após a Copa, nesse período. O ABC foi o contrário. Por mais que seu treinador prometesse ao pessoal da imprensa que depois da Copa ABC seria outro, a coisa parece que não funcionou. Porque também não sei explicar, como diz Pedro, não vou a treino, não vou a coisa nenhuma, mas acompanho passo a passo os noticiários e os companheiros que lá estão diariamente fazendo cobertura do dia a dia do Alvinegro. E preocupa, porque amanhã ele tem um confronto seríssimo, onde ele não tem dado. mundo que consegue fazer aquilo. Não faço propositadamente. Não é verdade? Mas tem um detalhe aí nisso que você está falando sobre o Ceará. Amanhã o Sérgio Soares completa 1 ano no comando do clube e hoje o ABC está completando 1 mês que não vence uma partida no Campeonato Brasileiro da Série B. Pronto, tá aí torcedor e torcedora, em especial do ABC, um dado para repensar, para calcular, para analisar e se colocar na expectativa desse confronto da manhã. Aí alguém vai perguntar, mas será que o ABC não tem condições? Tem condições de ganhar, importa que seja lá ou não. O problema é o momento do ABC que está vivendo. Eu me preocupo muito quando eu ouço todo dia alguém dizer, esperar que a bola entre, esperar que a bola entre. Meu amigo, a bola só entra se finalizar com competência. Aí há a chance dela entrar. Mas se finalizar por finalizar, aí tem a paciência. É querer tá todo momento esperando um milagre. Quanto tempo faz que chuta muita bola? Quer ver uma coisa? Eu observei no jogo contra a Portuguesa, Rogerinho chutou muita bola, chutou. Mas quem chuta 2, 3 por alto e não alcança ali o ponto desejado, porque não tenta a minha altura ou rasteiro. Não, toda vez foi bola por alto tentando cobrir um goleiro que tinha uma excelente estatura e mostrou excelente forma. Lamentavelmente, o ABC se perde. Quer ver o pior do ABC? Para mim, Pedro, o ABC não consegue dar 3 passos certos. Verdade. 3 passos certos, seja de 10 ou de meio metro. Essa é a realidade. E por isso está pagando caro no pior momento do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem que a diretoria se alertar e chamar, menino, ei, vamos para cá, como diz ele, vamos para cá. Prestar conta aqui de por que disso. Ah, por isso, por aquilo, por aquilo. Não, meu amigo, o dinheiro está correndo, a despesa também e o tempo nem se fala. Este é Araújo Rodrigues e o Super Hélio Câmara. Deixa a gente colocar aqui que nós temos o apoio da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, que investe muito no esporte, e também temos o apoio aqui da padaria São Jorge, né? Para o nosso lanche tradicional aqui do intervalo. Temos aqui algumas informações do esporte de São Gonçalo nesse final de semana, quando tivemos algumas atividades, né? O fim de semana no esporte do município de São Gonçalo do Amarante, a movimentação ficou por conta da 2ª divisão e do sub-20. 2 jogos pela 2ª divisão e mais 4 pela categoria sub-20. Esse foi o tom do futebol de São Gonçalo no último final de semana. Os resultados foram os seguintes. Pela 2ª divisão, em Massaranduba, o Fluguará venceu o Ajax pelo placar de 1-0 no Parque dos Coqueiros. O Nova Zelândia bateu o Santos pelo placar de 2-1. Na categoria sub-20, 4 jogos foram realizados. No sábado pela manhã, tivemos o Santos vencendo o projeto Jeito Moleque por 2-1 e à tarde o Ajax bateu o Criciúma 2-0. O Esporte Clube São Gonçalo venceu o projeto Vencer Desafios por 3-0 e o Nova Zelândia desbancou o Alto Esporte Atlético Clube pelo placar
de 2-0. Tivemos também mais uma quadra poliesportiva à disposição dos desportistas de São Gonçalo. No último sábado, dia 16, a comunidade do Guajiru, bairro promissor do município de São Gonçalo do Amarante, recebeu a 20ª quadra poliesportiva de São Gonçalo. Foi uma noite em que o esporte amador foi protagonista de mais um belo momento para o município. Moradores do bairro, até mesmo aqueles que não têm ligação direta com o esporte, se fizeram presentes no ato inaugural. Estiveram presentes o prefeito Jaime Calado, secretários municipais, várias autoridades do município.